De coração, irmão, quero te declarar a paz que vem de Jesus, que vale muito, muito mais do que ouro ou outro metal, mais do que tudo, a paz de Cristo é especial. A graça e a paz, eu sou o pastor Luiz Gustavo, pastor da Igreja Presbiteriana Central de Nova Friburgo. Eu quero convidar você para continuarmos essa viagem pela Ásia Menor e pelas 7 igrejas do Apocalipse, lugares extraordinários, aqui no programa Graça e Paz. Mas eu quero tomar a liberdade de oferecer esse programa de hoje para minha querida avó Marilza de Castilho, que o Senhor a tomou para si, levou para os seus braços e nos deixará certamente muita saudade. Uma avó muito especial que sempre foi uma espectadora assídua do programa Graça e Paz e uma incentivadora do meu ministério pastoral desde que comecei os meus estudos e ainda morava com ela. E nós estamos consolados no Senhor e eu tenho muita alegria de ter tido essa avó, né, como a minha querida avó. Então que Deus possa abençoar toda a nossa família. Bom, hoje eu quero convidar você para conhecer 2 lugares muito especiais nas Sagradas Escrituras. Um, que eu quero conversar com você no segundo bloco, que é a igreja em Sardes, uma mensagem extraordinária. E também o lugar onde toda a revelação do Apocalipse começou. Havia uma ilha prisional do Império Romano, no meio do mar, uma ilha num território grego. O nome dessa ilha era a Ilha de Patmos. Para lá eram mandados presos políticos que por alguma razão não podiam morrer, mas deviam estar afastados, isolados de todo o contato. Fazendo isso, o imperador acreditou que iria isolar João, porque ele sabia que depois da morte de Cristo o cristianismo cresceu. Depois da morte dos outros apóstolos, João era o único vivo naquele momento, pelo ano de 90 depois de Cristo. Depois da morte dos apóstolos, a paixão pelo evangelho só fez aumentar. E à medida que os mártires iam sendo martirizados, a igreja começou a tomar um vulto muito maior. Então não se podia matar João. Então ele isolou João para que ninguém o visse, para que ninguém o ouvisse e para que ninguém tivesse contato com ele. Mas fazer isso diante do nosso Deus não significa nada. Então o Senhor foi até aquela ilha onde João estava preso com o seu discípulo, com o seu acompanhante, com o seu amanuense, a quem escrevia as suas cartas, cujo seu nome era Policarpo, que veio a ser bispo da igreja de Esmirna e que foi martirizado lá também. João, em Patmos, recebe toda a revelação do Apocalipse, um livro extraordinário, que concatena toda a consumação do século, que nos revela o que há de ser, que nos revela o fim de todas as coisas. Né? E nessa ilha prisional, o Senhor encontrou João e nos revelou as 7 cartas do Apocalipse e todo o livro do Apocalipse. Então eu quero convidar você para conhecer um pouquinho dessa ilha chamada Patmos, no meio do mar, no meio do oceano, território grego. E nós vamos conhecer um pouquinho e ouvir uma breve mensagem aqui nesse primeiro bloco sobre a ilha de Patmos. Deus te abençoe. Who am I that the highest king would welcome me? I was lost, but he brought me in. Oh, his love for me. Oh, his love for me. Who the Son sets free, who is free indeed. I'm a child of God, yes I am. Free at last, he has ransomed me, his grace runs deep. While
was a slave to sin, Jesus died for me. Yes, he died for me. Who the Son sets free, always free indeed. I'm a child of God. Yes, I am. In my Father's house, there's a place for me. I'm a child of God. Yes, I am. I am chosen, not forsaken. I am who you say I am. You are for me, not against me. I am who you say I am. I am chosen, not forsaken. I am who you say I am. You are for me, not against me. I am who you say I am. I am who you say I am. Who the Son sets free, always free indeed. I'm a child of God. Yes, I am. In my Father's house, there's a place for me. I'm a child of God. Yes, I am. In my Father's house, there's a place for me. I'm a child of God. Yes, I am. I am chosen, not forsaken. I am who you say I am. You are for me, not against me. I am who you say I am. I am chosen, not forsaken. I am who you say I am. You are for me, not against me. I am who you say I am. I am chosen, not forsaken. I am who you say I am. You are for me, not against me. I am who you say I am. Oh, I am who you say I am. Yes, I am who you say I am. Who the Son sets free, always free indeed. I'm a child of God. Yes, I am. In my Father's house, there's a place for me. I'm a child of God. Yes, I am. A graça e a paz. Hoje estamos na ilha de Pátimos, a ilha em que o apóstolo João recebeu do Senhor Jesus Cristo a revelação, onde ele escreveu o Apocalipse, o livro do fim, o livro das últimas coisas. Aqui ele emitiu cartas às 7 igrejas do Apocalipse, as 7 igrejas da Ásia Menor.
Essa ilha aqui hoje é uma ilha turística, uma ilha de grande beleza, uma ilha onde vários turistas vêm para cá para passar tempo, para conhecer. Hoje ela é essa beleza. Mas no primeiro século, Patmos era uma ilha prisional do Império Romano. Durante o governo de Domiciano, João foi mandado para cá. Domiciano queria acabar com os cristãos. Esse homem empreendeu uma das piores perseguições do Império Romano contra os cristãos. Ele mandou João para cá, para ficar isolado do mundo, para estar calado, não ouvido e nem visto por ninguém. Um período de reclusão, um período de isolamento para o homem mais importante do cristianismo nos anos 90 do primeiro século. Esse homem estava aqui, mas para o nosso Deus, ninguém pode calar o que Ele tem para dizer. Ninguém pode impedir o que Ele quer fazer. Naquela gruta, se encontra lá no alto daquela montanha. Jesus se revelou a João, chamou João. Quando João se virou para ver quem falava com ele, eis que havia um candeeiro com 7 luzes. E por detrás do candeeiro estava o Filho do Homem, Jesus Cristo. E disse: tudo aquilo que eu te disser, escreve às 7 igrejas da Ásia Menor, porque elas serão, na verdade, um exemplo, uma direção para todas as igrejas da face da terra. João recebeu de Jesus o Apocalipse, recebeu as 7 cartas, recebeu os 7 selos e escreveu esse livro que fecha a palavra de Deus. Sabe o que eu quero aprender com isso? Às vezes o inimigo se levanta para calar você, isola você para você ficar escondido, mas daqui, do isolamento, da ilha da solidão, Deus fez com que João emitisse uma carta para todo mundo. Se João estivesse lá em Éfeso, para onde ele voltou depois, ele teria pregado, teria alcançado muitas pessoas, mas estaria restrito a Éfeso. Mas aqui, no lugar da solidão, no lugar do isolamento, ele alcançou todo mundo, escrevendo a revelação do Apocalipse. Que quando Deus quer agir, Ele age. Quando Deus quer falar, Ele fala, mesmo onde não tem ninguém para ouvir. As cartas das 7 igrejas circularam não só nas 7 igrejas, mas em toda a Ásia Menor, em toda a Europa, e hoje elas circulam em todo o mundo. Porque poderoso é o nosso Deus. Louvado seja o nome do Senhor, porque quando Deus quer fazer, Ele faz. Quando Ele quer dizer, Ele diz. É a esse Deus que nós temos que servir. É a esse Deus que nós temos que seguir e confiar, porque o que Ele diz acontece. E a frase que se repete nas 7 igrejas do Apocalipse: aquele que tem ouvido para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. Que Deus abençoe você. São tão importantes para a gente, né? Como por exemplo, bota a mão, bota a cabeça. É assim, é incrível você estar no lugar onde ele recebeu a revelação do Apocalipse, né? E o que mais me chama a atenção foi o que eu falei com vocês ontem, né? A gente tentar encontrar o sentido, a aplicação, né? Não só histórica, porque tudo que acontece aqui, ela tem uma aplicação prática para a nossa vida. A revelação do Apocalipse, né? A revelação do Apocalipse é pleonasmo, porque a palavra Apocalipse, né, significa revelação, né? Então, o fato de nós olharmos aqui para esse candeeiro, a mensagem é profunda demais. Porque quando João se vira para ver quem fala com ele vê o candeeiro e por detrás do candeeiro o Filho do Homem. Então a mensagem poderosa para a nossa vida aqui é: não podemos ver o Cristo sem ver a igreja. Ele sempre está. Eu acho interessante esse painel, porque ele traz a ideia de que Cristo anda no meio da igreja. Ele conhece a igreja. Ele não está alheio. Existe uma teoria chamada teísmo, que dizem que Deus criou o mundo, mas deixou o mundo andar por sua própria conta e responsabilidade. Mas o que nós vemos aqui, nessa revelação, e é o grande sentido dela para a gente, é que ele, de fato, está no meio da igreja, ele conhece a igreja, ele vê a igreja. O número 7 representa a perfeição. A fala às 7 igrejas é
é uma fala a todas as igrejas. Porque havia mais do que 7 igrejas na Ásia Menor. Né? Mas quando ele fala essas 7, é como se ele estivesse falando para todas as igrejas. Né? Então nós temos que trazer isso ao nosso coração. Nós não podemos perder a perspectiva da igreja. Os 7 anjos, né, das 7 igrejas, estão na mão do Senhor. Ele tem a chave, ele tem o controle, ele tem a autoridade. Por mais que nós queiramos ser autônomos na nossa fé, nós nunca seremos. Por mais que nós queremos ter o controle da igreja, mandarmos da igreja, fazer com que a igreja seja a expressão do que nós cremos, ela nunca será. Porque, na verdade, a igreja, ela está nas mãos do Senhor. É interessante que cada igreja do Apocalipse, Jesus fala ao anjo da igreja em Sardes, em Filadélfia. O pastor, ele tem a responsabilidade. O pastor, ele é o porta-voz. O anjo da igreja, o líder da igreja, ele é o porta-voz daquilo que nós temos que fazer. Então, estar aqui para mim é realmente muito emocionante. Estar aqui para mim é um privilégio. Eu saber que foi aqui que o Senhor apareceu a João, trouxe essa revelação tão importante, tão preciosa, né? Tão cheia de simbologia, uma simbologia que nem sempre transborda para a nossa cultura, mas que pode ser realmente, sim, um lugar onde nós podemos aprender muitas coisas, não só do que passou. Porque as 7 igrejas do Apocalipse acabaram. Nenhuma delas existe. Mas a mensagem, ela permanece para as nossas igrejas de hoje, né? Então nós hoje sabemos que a igreja está nas mãos do Senhor. A espada de 2 gumes representando a palavra viva que corta tanto para a vida quanto para a morte. A palavra de 2 gumes também representa uma palavra de condenação e uma palavra de salvação. Porque todo aquele que crê no Senhor Jesus Cristo será salvo. Porém, aquele que não crê já está condenado. Então, essa palavra ela vem para fazer divisão de vida e de morte. Que Deus possa abençoar a nossa vida de uma maneira muito especial e que Deus possa fazer com que a revelação dele, que já está revelada, né, entre no nosso coração. Who am I that the highest king would welcome me? I was lost, but he brought me in. Oh, his love for me. Oh, his love for me. Who the Son sets free, oh, is free indeed. I'm a child of God, yes I am. Free at last, He has ransomed me. His grace runs deep. While I was a slave to sin, Jesus died for me. Yes, He died for me. Who the Son sets free, oh, is free indeed. I'm a child of God, yes I am. In my Father's house, there's a place for
Gostou da Ilha de Patmos? Então não saia daí, porque no próximo bloco eu estou voltando com o programa Graça e Paz para conhecermos a cidade de Sardes, uma cidade para a qual o nosso Senhor Jesus Cristo escreveu uma carta muito atual, talvez uma das mais atuais para os nossos dias. Não saia daí, eu volto em 1 minuto. Mais do que tudo, a paz de Cristo é especial. Você não aprendeu a falar inglês. Deixou que a falta de tempo e dinheiro virassem obstáculos para não ir além. Mas agora você vai conseguir. Com a Wizard. A metodologia Wizard vai além da sala de aula. Te acompanha 24 horas por dia e te faz se sentir seguro. Acredite na escola comprometida com você e seu aprendizado. Wizard, você é bilíngue. Mais do que tudo, a paz de Cristo é especial. A Graça e Paz, estamos de volta com o programa da Igreja Presbiteriana Central de Nova Friburgo. Eu quero convidar você hoje para conhecer a cidade de Sardes. Nosso Senhor Jesus Cristo escreve uma carta para essa igreja, uma carta que tem um propósito de alertar, de trazer uma exortação a uma igreja que estava vivendo muito perto da secularidade dos problemas desse mundo. E eu penso que a carta que ele escreve à igreja de Sardes é uma das cartas mais atuais para a nossa geração. Talvez uma com mais significado para a nossa geração. Uma carta onde ele chama a igreja a um reavivamento espiritual. Vamos então conhecer um pouquinho dessa igreja, vamos conhecer um pouquinho da palavra e da carta que nosso Senhor Jesus Cristo direciona a essa igreja. Amém? Fica conosco aqui, acompanhe a igreja em Sardes. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name, sing like never before, oh my soul, I'll worship Your holy name. The sun comes up, it's a new day dawning. It's time to sing Your song again. Whatever may pass, whatever lies before me, let me be singing when the evening comes. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name, sing like never before, oh my soul, I'll worship Your holy name. You're rich in love and slow to anger. Your name is great, Your heart is kind. For all Your goodness I will keep on singing. 10,000 reasons for my heart to find. And bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name, sing like never before, oh my soul, I'll worship Your. Graça e Paz, estamos aqui na porta da igreja de Sardes. Eu quero convidar você para vir aqui dentro e conhecer essa igreja.
Essa é a igreja que serviu o Senhor no primeiro século, a igreja de Sardes. A impressão que eu tive quando eu entrei aqui, meu Deus, uma igreja tão pequena com tantos problemas. Essa tem sido a realidade de muitas igrejas cristãs do nosso tempo. A carta que Jesus emite à igreja de Sardes talvez seja uma das cartas mais aproximadas da realidade da nossa igreja contemporânea. A cidade de Sardes tem uma relação muito grande com a história da carta que Jesus manda para a igreja. Sabe, aqui na cidade de Sardes havia uma grande muralha que cercava toda a cidade. Até então, uma muralha intransponível por nenhum inimigo. Nunca nenhum inimigo conseguiu vencer as muralhas de Sardes. E o povo tinha muito orgulho disso. O povo tinha autoconfiança em suas muralhas. Você sabe que isso é um perigo para a nossa vida espiritual. Então Jesus começa a relacionar a história dessa cidade. Porque no ano 529 a.C., o grande rei Ciro da Pérsia cercou essa cidade, por 14 dias a espreitou e esperou o momento certo. Os soldados não tinham muita preocupação, de noite iam dormir tranquilamente, a despeito de ter o grande rei Ciro do outro lado da muralha. Então eles encontraram em toda a muralha, que era muito grande, uma fenda. E uma fenda foi suficiente para os inimigos entrarem, abrirem o portão e destruírem toda a cidade. Então, em 218 d.C., da mesmíssima maneira, o exército de Alexandre o Grande, comandado por Antíoco Epifânio, encontrou uma fenda, entrou na cidade, destruiu completamente a cidade. Mas Alexandre o Grande resolveu reconstruir essa cidade. E construiu aqui, à frente da nossa igreja, o templo dedicado à deusa Cibele. Deusa que tinha como propriedade ressuscitar vidas. Trazer da morte aqueles que são vivos. Curiosamente, não existe nenhum registro na história que diga que alguém tenha sido ressuscitado pela deusa Cibele. Então a igreja entende muito bem quando Jesus diz: ser vigilante, porque virei como ladrão na noite. Ser vigilante porque eu estarei surpreendendo vocês no despreparo de vocês. A igreja era despreparada. Sabe, haviam 3 grupos de pessoas nessa igreja aqui de Sardes. O primeiro grupo era um grupo que estava morto. Porque Jesus fala: vocês se confiam no nome da Cibele, que é a deusa da vida, mas vocês estão mortos. Vocês têm nome de quem vive, mas estão mortos. Jesus faz aqui um apontamento àqueles cristãos da igreja de Sardes, mas também fala à igreja de hoje, da sua igreja, da minha igreja. E cristãos que estão aqui na igreja, mas não são crentes. Pessoas que são membros da igreja, participam da igreja, cantam no louvor da igreja, às vezes pregam na igreja, são líderes da igreja, mas não são crentes. Por quê? Porque amam o mundo. Sardes, ele abraçou o mundo. Essa cidade abraçou, essa igreja abraçou o mundo, amou mais o mundo do que a Deus. As pessoas estavam mortas. Irrecuperavelmente mortas. Mas havia um segundo grupo. Havia um grupo de pessoas que estavam para morrer. E Jesus diz no verso 3, consolide então aqueles que estão para morrer. As pessoas estão prestes a morrer. Tem pessoas agonizando na igreja. Tem pessoas sofrendo na igreja. Tem pessoas tentando lutar contra a morte na igreja, lutar contra o mundo na igreja, mas não estão resistindo. E a igreja precisa fazer alguma coisa para consolidar essas pessoas. E sabe, as pessoas estão enganadas porque acham que fazendo cultos bons, cultos legais, cultos muito interessantes, eles vão consolidar esses que estão para morrer. A igreja não precisa de cultos bacanas, a igreja não precisa de cultos modernos, a igreja não precisa de nenhuma outra coisa para recuperar, para reavivar esses que estão prestes a morrer, senão a palavra de Deus. A igreja precisa tão somente da palavra. E havia também um terceiro grupo nessa igreja. E é com esse grupo que eu quero desafiar você. Jesus diz, no verso 4, entretanto, há em Sardes alguns poucos, que não contaminaram suas vestes com o pecado, com o mundo. E são estes que vão andar comigo de vestes brancas no céu. Sabe, não importa se você está vivendo uma vida apertada, tribulada, com problemas, com dificuldades. Mas saiba de uma coisa, os olhos do Senhor veem a tua dignidade, a tua fidelidade no meio da multidão corrompida. Então, querido, tenha coragem de ser diferente, porque Jesus está olhando para você. Ele reconhece você no meio de uma multidão corrompida. Não seja levado pelos costumes, pelos ditames
desse século, mas seja diferente, faça diferente, para a honra e para a glória do Senhor. Que Deus te abençoe. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Muito bem, irmãos. Espero que vocês tenham gostado do nosso passeio de hoje. Semana que vem nós estaremos de volta aqui no programa Graça e Paz para falar sobre mais um lugar, para falar sobre mais uma cidade dentro da Ásia Menor que certamente abençoará a sua vida, trará reflexão para a sua vida. Esse é o propósito do programa Graça e Paz. Uma boa semana para vocês. Fiquem na paz. Deus os abençoe. De coração, irmão, quero te declarar a paz que vem de Jesus e vale muito, muito mais do que ouro ou outro metal, mais do que tudo, a paz de Cristo é especial.